De volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de epilepsia. E agora nós vamos às perguntas que chegaram de casa, só que antes de continuar eu queria dar uma dica para você. No dia 19 de novembro, ao 12h30, o projeto Quarta da Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG vai debater o tema alergias mais comuns e como evitá-las. O professor Jorge Andrade Pinto vai esclarecer então quais são as origens das alergias, como elas podem ser prevenidas e por que a alergia não pode ser tratada apenas como uma doença. A palestra é gratuita, aberta a todos os interessados. E a Faculdade de Medicina do UFMG fica na Avenida Alfredo Balena, número 190, na região hospitalar, no bairro Santa Efigênia. Então não se esqueça, quarta-feira, dia 19, ao 12h30. Participe e pense em saúde sempre. Vânia, do bairro Sion, diz o seguinte: a sobrinha dela passa mal, por um momento não reconhece ninguém e depois não lembra de nada, não se lembra de nada. Ela diz que fez eletro e nada foi acusado nesse eletro. Poderia ser epilepsia, doutora Marcela? Sim, em alguns casos o eletro realmente é normal e a exclusão não é por causa do eletro. Você tem um quadro clínico sugestivo, né, de perda de consciência, e se essa perda de consciência for recorrente, o ideal é que tenha um médico para avaliar. E existe uma coisa que às vezes o acompanhante faz, no meu caso eu sugiro, que é a pessoa filmar o episódio e mandar por WhatsApp para mim. Então isso facilita muito o diagnóstico. Gente, a tecnologia até para isso, ajudou, né? Demais. É muito comum o paciente vir com exames normais e se questionar se está tudo normal, por que eu tenho epilepsia? O eletroencefalograma ele é um exame funcional. Ele mede a atividade elétrica cerebral durante os 30 minutos que ele está sendo feito. Então, se naqueles 30 minutos não houve nenhuma faísca, o exame vem normal. Mas isso não significa que o paciente não tenha crises. E lembrando que a atividade também elétrica é de microvolts. Né? E o eletroencefalograma são eletrodos, de um modo geral, registrando só na superfície. Então, se o foco epilético é mais profundo, né? Nem sempre isso vai aparecer no eletro de superfície. Entendi. Então, às vezes, mesmo que você faça um Holter cerebral, que é um eletroencefalograma mais de 24, 48 horas, você pode não detectar nunca. Porque às vezes os focos pela são localização do foco de onde está tendo essa descarga elétrica alterada e aonde ficam os eletrodos. Por isso que a gente fala, a gente trata o paciente, não o exame, né? Doutora Marcela, queria comentar? Tem crises durante o sono também, né? Então existem exames que a pessoa fica internada, que a pessoa é filmada e o registro é feito ao mesmo tempo. Então facilita muito, a sensibilidade é grande e facilita o diagnóstico. E a pessoa percebe que ela tem durante o sono ou não? Às vezes os pais percebem um movimento anormal, atípico, né? Um sono atípico, e às vezes aquela criança tem alguma disfunção, geralmente na escola ou comportamental, e aí a gente vai para um diagnóstico, tentando um diagnóstico com um exame mais... Tipo uma polissonografia, faz um acompanhamento do sono. Um vídeo Adultos às vezes acordam com laceração de língua, com muita mialgia. Muita dor no corpo todo, né? Acho que pode ter mordido a língua durante o sono, entendo. A Elizabeth, de Nova Luz, bairro Nova Luz, ela diz que tem falta de oxigenação no cérebro e às vezes dá um branco, é como se desse um branco. O médico diz que é normal, mas ela pode pode desenvolver epilepsia? Olha, existem crises, né, que a gente chama de crises descognitivas. Antigamente a gente chamava isso de crise parcial complexa. São crises que têm uma alteração da consciência. A pessoa não desmaia, mas ela tem uma breve perda de contato, que pode durar poucos segundos, mas pode durar minutos, horas e às vezes até mais do que isso, mais de 24 horas. Ela só diz que dá um branco, assim. Então ela tem uma alteração da consciência, né? E pode ser eventualmente que ela tenha algum paroxismo, sim, anormal. Valeria a pena olhar. Interessante que ela citou falta de oxigenação. Uma pessoa que não quis se identificar pergunta qual a diferença entre epilepsia e disritmia. Disritmia é um termo antigo que era usado para descrever essas alterações no eletro e é um termo inespecífico. Hoje em desuso, a gente não usa mais esse termo disritmia. A gente já entende melhor o processo, compreende melhor esse mecanismo da epileptogênese e esse termo não usa mais. Porque às vezes a pessoa até, por exemplo, ela tem uma epilepsia, mas o médico fala, é uma disritmia, até pelo preconceito do nome, né? Ela fala, eu tenho disritmia, não é epilepsia.
Entende? Não é isso? Às vezes pode ocorrer. Às vezes é uma forma de simplificar, né? Entendo. O Domingos, do bairro Pompeia, diz que tem epilepsia e trabalha há muito tempo na área da saúde. Ele pergunta se ele poderia ser despedido por causa da doença. Vocês até comentaram isso? Não, ele não pode ser demitido pela doença. Tá. Ele tem que ser visto em que área da saúde que ele está atuando. Ele não deve trabalhar em área de risco, por exemplo. Talvez, por exemplo, instrumentando em bloco, ou manipulando objetos cortantes. Isso talvez não seja recomendável. É pela segurança dele mesmo. Dele e do paciente. E do paciente. Sim. Mas não exatamente em função disso, não. Certo. A Nelly, ela diz que tem crise parcial complexa, toma medicamentos. E quando ela para de tomar o medicamento, as crises voltam. Ela quer saber se isso é grave. Crise parcial complexa, é isso mesmo? Essa crise que a Dalva se referiu de crise descognitiva, que é essa crise de perda de consciência e confusão mental. Não necessariamente com movimentos, né, clônicos, não necessariamente ela cai, tem algum movimento motor. E o remédio ela toma, esse é um tipo de crise focal, ela toma para estabilizar essa rede neuronal. Quando ela suspende, a circuitaria continua frágil e vem uma crise. Então, o ideal é que ela use a medicação para que isso fique estabilizado. Sem interromper, de forma... Inclusive lembrando que pode haver uma farmacorresistência. Se ela fica, indo e voltando, entre aspas, brincando de tirar o remédio, isso pode prejudicar, né, a adesão dela ao tratamento e o resultado que o médico programa para ela. A adesão é muito importante. Né? A pessoa tomar de forma regular, com a dose adequada. A suspensão abrupta da medicação pode resultar em status epiléticos, que é uma crise que começa, ela não termina, evolui para uma duração mais prolongada e o paciente precisa ir para o pronto-socorro, às vezes até para o CTI. Então, nunca se deve interromper o uso de fármacos antiepiléticos sem orientação médica e de uma forma abrupta. Porque às vezes a pessoa está tomando, está se sentindo tão bem, né, que ela, não preciso mais, né? Aí é que ela precisa para continuar bem. A Denise, do Centro, ela quer saber, gostaria que vocês comentassem sobre a dificuldade de diagnosticar a epilepsia quando a pessoa já sofre de outros distúrbios, como, por exemplo, autismo, paralisia cerebral. Isso é o caso, geralmente, em crianças é comum, né? E as mães, elas acabam percebendo, elas conhecem os filhos delas, né? E quando elas acham um comportamento diferente, um olhar diferente, às vezes movimentos mastigatórios, às vezes um movimento estereotipado que ele faz com as mãos, e aí a mãe te dá esse sinal. E aí você vai aprofundar, né, na anamnese, na entrevista clínica, e acaba que existe um dado importante, que é quando você vai solicitar os exames. Geralmente, as crianças comprometidas com paralisia cerebral, autismo, já com malformações cerebrais, elas têm um risco muito maior do que as outras crianças de ter. Então, o médico já fica mais preparado e ele já orienta os pais. Então, se você tem uma criança com atraso de desenvolvimento, essa criança já é orientada, a família já está orientada. Algumas alterações que ela pode vir a ter e possa vir a ser. Mas não existe, então, essa dificuldade de diagnosticar, né? Existe uma tensão. É uma orientação que essa família já tem que ter tido do médico que olha essa criança. Entendo. O Marcos, do bairro Riacho das Pedras, ele não deve ter assistido nosso programa desde o início, né, Marcos? Mas então nós vamos dar uma brecha para você, que ele pergunta o que é epilepsia e como se manifesta, doutora Dalva. A gente começou o programa falando isso, mas enfim, Marcos, vamos lá. Mas rapidamente, então, para a gente finalizar. É uma desordem neurológica, né, onde existe uma predisposição de uma descarga, né, anormal de um grupo de neurônios ou, né, do cérebro, né, de determinadas áreas do cérebro. Isso tem que ocorrer de forma recorrente. Ou seja, não é uma crise só, não é um... Exatamente, para que a gente possa dar o diagnóstico da epilepsia. Até no início elas explicaram, pensa numa tempestade elétrica cheia de raios e trovões, é como se isso estivesse acontecendo dentro do cérebro. Ou curto-circuito. É um curto-circuito, exatamente, foi a palavra que você usou, um curto-circuito. Foi a doutora Ana Paula, né? Uhum. Como se fosse um curto-circuito. E ele perguntou como se manifesta, aí depende inclusive da área afetada por esse curto-circuito, exatamente. Não é isso? A representação cortical é muito específica, cada região. Então tem a área motora, a área de sensibilidade, área de representação dos sentidos especiais, visão, audição, olfato, gustação, todos esses podem ser sintomas, né? Como ela falou, por exemplo, medo, né? Sintomas estão, por exemplo, palidez,
cianose fica roxo, por exemplo, os lábios ficam roxos, ou o olho fica regalado, ou a pessoa fica mastigando, ou tem algum tipo de automatismo gestual, por exemplo, fica mexendo na roupa, ou tentando abrir ou fechar alguma gaveta. Ou ela fica parada, né, com uma ausência, né, como vocês disseram. Ou anda sem rumo, né? Ou então deixa cair coisas da mão, então ela perde o tônus, ela amolece, cai no chão, ou fica toda convulsão, dura. Que é o mais clássico que todo mundo conhece. Sim, tem vários tipos de manifestação. Gente, nosso tempo infelizmente acabou, mas eu gostaria muito de agradecer a presença, a participação e os esclarecimentos, principalmente porque, como a gente falou, é uma doença ainda cercada de mitos, cercada de preconceitos, e explicar e falar sobre isso é sempre muito importante. E foi uma coisa que eu gostei na reportagem que a gente viu, que é sobre exatamente a AMAI, que é uma associação de pessoas que têm, né, portadores da epilepsia, e esse contato com outras pessoas que convivem com uma doença é sempre muito importante, essa troca de vivência, a troca de experiência. Bom, antes de finalizar, falar mais uma vez de Faço Parte. Essa é uma campanha permanente da Arquidiocese que contribui para a manutenção da nossa TV Horizonte. Essa iniciativa permite que a TV Horizonte continue oferecendo programas de qualidade e realizando importantes transmissões, como as festividades do Santuário Nossa Senhora da Piedade, que ocorrerá agora nos dias 23 e 24 de novembro. Faça parte dessa campanha doando o valor que puder. Para saber como, ligue em horário comercial para 3209-3559 ou 3319-6111. Campanha Faço Parte. Participe você também. O Pensa Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça-feira, às 5 da tarde e sexta, ao meio-dia, e também pelo nosso site a qualquer momento, tvhorizonte.com.br. Obrigada pela sua companhia e eu espero você no próximo Pensa Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima, paz no coração e pense em saúde sempre!